Você vende bem, seu produto é bom, seu time trabalha. E mesmo assim, no fim do mês, o caixa tá vazio. Como pode? Deixa eu te contar um segredo que ninguém te fala. A sua empresa não quebrou porque você vendeu pouco. Ela quebrou porque você só cuidou de um pilar e deixou os outros dois apodrecendo. Eu vou te mostrar os 3 pilares que sustentam qualquer negócio e como um dono que só cuida de um deles tá cavando a própria cova sem perceber. Fica comigo até o final. Bem-vindo ao O Empresidiário. Aqui é a sua voz da trincheira. E hoje eu vou te mostrar como equilibrar os 3 pilares da sua empresa antes que um deles desabe na sua cabeça. Eu já estive dos dois lados. Já fui o dono que só pensava em vender e esqueci que o dinheiro que entrava não cobria o que saía. E já fui o dono que só cuidava da produção e acordei sem pedido nenhum na mesa. O dono que só olha o comercial acha que o problema é sempre vender mais. O que só olha o financeiro vive com medo de gastar. E o que só olha o operacional vira refém da própria fábrica. Trabalha 16 horas por dia e não tem tempo de pensar no negócio. O problema não é você ser bom em um. O problema é você ignorar os outros 2. Quer ver o que acontece quando um pilar domina e os outros morrem? Olha a Kodak. A Kodak foi uma das empresas mais poderosas do século XX. Dominou a fotografia por décadas. Em 1975, um engenheiro dela inventou a primeira câmera digital do mundo. A Kodak tinha o futuro na mão, mas o que ela fez? Escondeu a invenção. Por quê? Porque a fábrica de filme dela era lucrativa demais. E o financeiro dizia: não vamos canibalizar o filme, que é o que paga as contas. Resultado: em 2012, a Kodak pediu falência. A empresa que inventou o futuro morreu porque protegeu o presente em vez de construir o futuro. Ela tinha o operacional forte, tinha o financeiro forte, mas o comercial, o pilar que enxerga para onde o mercado está indo, estava morto. E sem os 3 pilares juntos, a empresa inteira desabou. Agora olha o outro lado da moeda. A Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Ela começou aos 12 anos varrendo a loja dos tios, no interior de São Paulo. Hoje comanda uma das maiores redes de varejo da América Latina. E ela tem uma frase na sala dela, de São Francisco de Assis, que resume o equilíbrio dos pilares. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. O que a Luísa fez com o Magalu? Ela não abandonou a loja física, não abandonou as finanças, mas ela investiu pesado no comercial, na tecnologia, no e-commerce, em entender para onde o cliente estava indo. Ela equilibrou os 3 pilares, e foi isso que transformou o Magalu num caso de sucesso mundial de transformação digital. Não é sobre escolher um pilar, é sobre fazer os 3 andarem juntos. Antes de eu te mostrar como equilibrar os 3 pilares, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse conteúdo tá te ajudando a enxergar o jogo de verdade, deixa o seu like e se inscreve no canal. É de graça e me ajuda demais. E olha, sobre equilibrar pilares. Minha empresa estava tão desequilibrada que o comercial vendia, o financeiro chorava e o operacional não sabia nem o que estava fazendo. Era tipo um trio que só se encontrava na hora de dividir o prejuízo. Agora sim, bora pro que importa, os 3 pilares na prática. O pilar financeiro não é sobre quanto você fatura, é sobre fluxo de caixa, quanto entra, quanto sai e quando. Você precisa saber todo mês 3 números de cabeça: quanto você vendeu, quanto custou para produzir
e quanto sobrou no caixa. Se você não sabe o seu ponto de equilíbrio, o valor mínimo de vendas para não ter prejuízo, você está voando cego. E se o dinheiro que entra demora 60 dias para chegar, mas o que você paga sai em 30, você está financiando o cliente com o próprio sangue. O pilar comercial é o que enxerga para onde o mercado está indo. Não é só vender, é quem é seu cliente, o que ele precisa e como você entrega valor melhor que o concorrente. É aqui que mora a inovação. Foi o que faltou na Kodak. Você precisa perguntar todo mês: o que mudou no meu mercado e eu ainda não percebi? Se você só repete o que sempre fez, um dia o mercado muda e você fica para trás. O pilar operacional é a máquina que entrega o que o comercial prometeu. É o processo, a produção, o time. Aqui a pergunta é: se eu sumir por 30 dias, a empresa continua funcionando? Se a resposta for não, você não tem um negócio, você tem um emprego. Seu operacional precisa ser replicável sem você. Processos escritos, time treinado, padrão definido. O dono que é refém da própria operação nunca escala. O resumo: o financeiro te diz se você está vivo, o comercial te diz para onde ir e o operacional te diz se você consegue chegar lá. Um sem os outros é um pé de 3 pernas. Os 3 juntos são uma máquina de crescer. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o jogo de verdade, deixa o seu like e se inscreve. É uma honra ter você aqui na nossa batalha. E nunca se esqueça, a teoria emociona, mas é a execução que paga os boletos. Volte para o trabalho e te vejo no próximo vídeo.